Você já pensou que cada átomo do seu corpo só consegue existir porque elétrons ficam de guarda do lado de fora? E você, essa coisinha pequena, o que exatamente é você? Os livros didáticos vão te dizer que o elétron é uma partícula fundamental, que não pode ser dividida. Soa bem autoritário, né? Mas existe um grupo de físicos que acredita que o elétron, na sua essência, pode ser apenas um feixe de luz. Em 1932, físicos observaram em laboratório um fenômeno estranho. Quando um elétron colide com sua versão de antimatéria, o pósitron, as duas partículas desaparecem ao mesmo tempo e, de repente, se transformam em dois raios gama que saem voando. Não sobra nada. Sem restos, sem cinzas. Simplesmente, viram luz. Pensa bem nisso. Matéria virou luz. E fica ainda mais absurdo. O processo também funciona ao contrário. Um fóton de alta energia, ao passar perto de um núcleo atômico, pode criar do nada um par de elétron e pósitron. Luz vira matéria. Esse fenômeno já foi confirmado nos anos 1930, em laboratórios da Universidade de Cambridge, e recebeu um nome: produção de pares elétron-pósitron. Mais tarde, a NASA resumiu isso em uma frase: quando a energia é comprimida a um nível suficientemente alto, até o vácuo, mesmo não contendo nada, pode gerar partículas. Isso começa a ficar interessante. Se luz pode virar elétron. Se elétron pode virar luz. E se todo o processo ocorre de forma limpa, com energia rigorosamente conservada. Então podemos levantar uma hipótese ousada. Dedo indicador apontando para a direita, será que o elétron e a luz não são, na verdade, a mesma coisa, apenas em formas diferentes? Essa pergunta sempre foi quase um tabu na física. É considerada radical demais, distante demais da teoria dominante. Pouca gente ousou levá-la a sério. Mas em 1971, dois físicos de coragem incomum, John Williamson e Martin van der Mark, decidiram encarar essa questão não como filosofia, mas como um problema de engenharia. Eles pensaram assim: se o elétron for realmente um fóton aprisionado, então essa luz precisa se curvar de alguma forma específica para reproduzir tudo o que observamos: carga elétrica, momento magnético e massa. A resposta que eles propuseram foi surpreendente. Dedo indicador apontando para a direita, um formato de rosquinha. Eu sei o que você está pensando. Isso é absurdo demais. Como a luz pode girar sobre si mesma? Calma. Vamos desmontar esse raciocínio passo a passo. Como a física atual descreve o elétron? A resposta oficial é simples. Dedo indicador apontando para a direita como um ponto matemático. Sem tamanho. Sem volume. Sem estrutura interna. Esse é o posicionamento oficial do modelo padrão da física de partículas. O elétron é uma partícula pontual. Mas esse conceito esconde vários problemas sérios, problemas que os livros didáticos geralmente evitam. Primeiro problema: o spin. O elétron possui spin, e não é um spin qualquer, é spin meio. Isso significa que, se você girar um elétron 360 graus, ele não retorna ao estado original. Você precisa girá-lo 720 graus para que tudo volte ao normal. Como assim? Imagine que você está segurando um copo de água e gira o pulso 360 graus. O copo volta à posição inicial e a água não derrama. Agora, se você fosse um elétron e girasse 360 graus, você ficaria invertido. Só depois de mais 360 graus tudo se alinharia de novo. Em 1925, os físicos holandeses Goldsmith e Ulenbeck descobriram o spin do elétron ao estudar o espectro do hidrogênio. A ideia inicial era simples: o elétron estaria girando em torno de si mesmo, como a Terra gira. Mas isso logo entrou em colapso. Para gerar um momento magnético medido experimentalmente, a superfície do elétron teria que girar mais rápido que a velocidade da luz, algo fisicamente impossível. Esse modelo foi abandonado, e o elétron voltou a ser tratado como um ponto. Mas aí surge a pergunta inevitável. Dedo indicador apontando para a direita como um ponto gira? Dedo indicador apontando para a direita em torno do quê? Os livros normalmente dizem: não tente entender isso com intuição clássica. E seguem adiante. Segundo problema: o infinito.
O elétron tem carga elétrica. A carga cria um campo elétrico. O campo armazena energia. Se você comprimir uma carga em um volume cada vez menor, a energia do campo cresce cada vez mais. Se a carga estiver concentrada em um ponto matemático, a teoria prevê energia infinita. Energia infinita implica massa infinita, pela famosa equação E igual mc2 é igual mc2 é igual mc2. Mas o elétron tem uma massa finita e bem medida. Aproximadamente 9,1 multiplicação 10 sobrescrito 3 sobrescrito 1 kg. Contradição direta. A gambiarra matemática. Os físicos sabem disso desde sempre. Nos anos 1940, Tomonaga, Schrödinger e Feynman desenvolveram a técnica da renormalização. Em termos simples, eles aprenderam a varrer os infinitos para debaixo do tapete, mantendo apenas os valores finitos que batem com os experimentos. Funciona absurdamente bem. A eletrodinâmica quântica, QED, prevê o momento magnético do elétron com precisão de 12 casas decimais, coincidindo com o experimento. É a previsão mais precisa da história da ciência. Mas o próprio Feynman admitia desconforto. Ele dizia: é um método meio idiota, mas não temos nada melhor. A renormalização dá o resultado certo, mas não explica o que o elétron é. Ela apenas ensina como contornar os infinitos. Resultado: matematicamente funciona. Fisicamente é estranho. Um ponto sem tamanho, mas com massa, carga, spin e magnetismo bem definidos. Foi exatamente desse desconforto que Williamson e Vandermark partiram. O modelo do elétron como luz aprisionada. Eles propuseram que o elétron não é um ponto, mas um fóton circularmente polarizado, curvado e fechado sobre si mesmo, formando um toro, uma rosquinha. A luz circularmente polarizada tem seu campo elétrico girando como uma hélice enquanto se propaga. Agora imagine essa luz não se propagando para frente, mas sendo curvada até formar um círculo fechado. Nesse formato, o spin meio surge naturalmente, como consequência geométrica. O momento magnético aparece automaticamente, porque campos magnéticos fecham loops. A carga elétrica emerge da orientação global do campo elétrico. O pósitron é simplesmente a mesma estrutura com orientação invertida. A aniquilação acontece quando duas estruturas espelhadas se cancelam, liberando a luz aprisionada. Tudo se encaixa de forma elegante. O tamanho do elétron. Nesse modelo, o raio da rosquinha é da ordem do comprimento de onda de Compton do elétron, cerca de 2,43 multiplicação 10 sobrescrito 1 sobrescrito 2 metros. Esse não é um número arbitrário. É exatamente a escala onde luz começa a se transformar em matéria. Se você tenta sondar estruturas menores que isso usando luz, a própria luz cria novos elétrons, impedindo a observação direta. É como se o elétron tivesse um mecanismo natural de autoproteção. O papel do vácuo. O vácuo quântico não é vazio. Ele borbulha de partículas virtuais. Fenômenos como o deslocamento de Lamb e o limite de Schrödinger mostram que o vácuo possui propriedades físicas reais. Nesse modelo, é o vácuo que sustenta a estrutura do elétron, equilibrando a curvatura extrema do campo eletromagnético. O elétron não é apenas algo no espaço. Ele é algo feito pelo próprio espaço. O problema da precisão. Os cálculos iniciais do modelo erram a carga do elétron em cerca de 9%. Isso é muito para a física de precisão, mas surpreendentemente bom para um modelo extremamente simples. Talvez correções quânticas, flutuações do vácuo e não linearidades ajustem esse valor. A questão permanece em aberto. A imortalidade do elétron. O elétron nunca foi observado decaindo. Sua vida útil mínima estimada é superior a 0 sobrescrito 2 anos, muito maior que a idade do universo. No modelo padrão, isso é explicado pela conservação da carga. No modelo do touro, a explicação é ainda mais profunda. A carga é um nó topológico. Nós não se desfazem sem cortar a corda. O elétron é estável porque sua geometria não pode se desfazer. Conclusão. Talvez o elétron não seja um ponto. Talvez ele seja luz curvada, sustentada pelo vácuo.
Talvez toda a matéria seja apenas padrões estáveis de energia no tecido do espaço. Como Carl Sagan disse, somos uma forma do universo se conhecer. Se o elétron for realmente feito de luz, essa frase ganha um significado literal. A matéria pode ser apenas um sonho da luz. Isso ainda é uma hipótese. Bonita, profunda, mas não comprovada. E ciência não é poesia. Mas fazer essas perguntas. Isso é a parte mais fascinante da ciência. Da próxima vez que a luz do sol tocar sua mão, pense nisso. Talvez você e a luz não sejam coisas tão diferentes assim. Talvez sejam apenas a mesma coisa, existindo de maneiras diferentes.